Eu costumava amar meu trabalho. Era vigia noturno em um parque eólico. Tudo o que eu tinha que fazer era dar umas voltas algumas vezes por noite para garantir que ninguém estivesse mexendo com as turbinas eólicas. Eu lia muitos livros e, eventualmente, se ficasse entediado, trazia meu DVD player portátil e assistia a filmes a noite toda. A única coisa que interrompia o tempo eram as rondas. Eu chegava todas as noites por volta das 9 horas da noite e era substituído pelo turno do dia às 9 da manhã. Não tinha muito o que fazer. Eu parava ao lado do vigia que estava substituindo. Trocávamos gentilezas. Ele me contava se algo acontecera durante o dia, e então ele ia embora. Não me lembro dele ter me contado mais do que ter visto alguns veados, ou talvez um urso. Havia uma dúzia de moinhos de vento, se estendendo por mais de 8 quilômetros, cada um conectado por uma estrada de terra. Quando comecei a trabalhar para esta empresa, eu saía do carro e verificava as fechaduras da porta de acesso de cada moinho de vento. Depois de 5 anos, eu passava de carro e mal olhava para as coisas. Na maioria das vezes, eu ainda estava assistindo ao meu filme ou série enquanto dirigia. Não havia muito tráfego naquela estrada de terra. Só caí em uma vala uma vez, mas tirei o carro com o mínimo de dificuldade. A pior parte disso foi o constrangimento. Uma noite, eu estava com pressa e atrasado. Pulei no carro e voei para o local de trabalho com algo me incomodando no fundo da minha mente. Cheguei bem a tempo, peguei meu relatório e comecei minha rotina. Fiz minha primeira ronda sem problemas. O crepúsculo havia acabado de desaparecer, deixando o mundo mergulhando na escuridão da noite. Nuvens estavam se formando a noite toda, e eu vi um bando de perus cruzando meu caminho perto de um dos campos. Isso significava que ia chover. Minha primeira ronda foi tranquila. Nada estava acontecendo. Eu nem via animais que eu normalmente via, exceto talvez os perus. Como ia chover, os outros animais estavam se abrigando e se acomodando onde quer que estivessem. A viagem ao redor do círculo de estrada de terra de 8 quilômetros levava cerca de 30 minutos. Eles não gostam que a gente vá muito rápido, e tecnicamente devemos verificar a porta de cada turbina eólica. Eu e os outros motoristas cronometramos para que pareça que verificamos. Voltei ao prédio principal um pouco depois das 9h30. Peguei meu DVD player portátil e comecei a assistir Duro de Matar. Claro, eu adormeci. Acordei com os créditos rolando. Oh, eu disse, lembrando da minha ronda perdida. Coloquei o carro em marcha e voei em direção às turbinas eólicas. Foi então que me lembrei do que havia esquecido. A luz piscando anunciava baixo combustível. Eu me xinguei por ter esquecido de abastecer ontem no caminho para casa. Esta é minha segunda ronda, pensei. Eu deveria ter o suficiente para passar o resto da noite e chegar a um posto de gasolina. Esse foi o pensamento ao qual me agarrei o resto da noite. Minha segunda ronda foi sem intercorrências. Meus olhos eram constantemente atraídos para o medidor de combustível, mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Uma vez que você está lá para a noite, você tem que ficar. Se eles te pegassem dirigindo para fora do trabalho, você seria demitido. Eu não queria perder um emprego tão bom, então fiquei parado. Embora houvesse algumas vezes em que considerei uma viagem rápida de 3 quilômetros até o posto de gasolina, o problema era meu chefe. Ele era um pouco idiota e gostava de fazer inspeções surpresa a qualquer hora da noite. Ele gostava de fingir que estava sendo um cara legal e aparecendo para ver se eu precisava de alguma coisa. Mas eu sabia por que ele estava realmente lá. Se ele aparecesse esta noite, eu pediria alguns galões de gasolina. Talvez isso resolvesse meu problema e o impedisse de inspecionar com tanta frequência. No meio do meu segundo filme, Duro de Matar 2, é claro, fui para minha próxima ronda. Tinha acabado de começar a chover, fazendo minhas janelas embaçarem, e meu desembaçador não estava funcionando muito bem. Quando fui para minha quarta ronda, o tempo havia decidido mudar de uma chuva levemente irritante para uma chuva pegue os animais e siga para a arca. Estava chovendo tanto que eu mal conseguia ver na minha frente. Eu dirigia em velocidade de tartaruga. A chuva havia desgastado sulcos na estrada. Em algumas das depressões mais baixas, havia poças por toda a estrada. Fiquei feliz por estar dirigindo um jipe. Cheguei bem no meio de uma das poças gigantes,
quando meu motor parou. Dei partida e dei partida, mas não adiantou. Eu estava sem gasolina. Eu nunca iria superar isso. Eu podia ouvir agora. Daqui a 5 anos. O outro cara estaria contando a história sobre aquele que ficou sem gasolina no meio de uma tempestade. Então agora eu tinha uma decisão a tomar. Eu fico no carro e aguardo a tempestade, ou eu volto para o prédio principal e espero o turno do dia chegar. Eu olhei para o meu relógio. Quase 8 horas até meu substituto chegar. Do jeito que estava chovendo, não havia como eu voltar andando. Se houvesse um galão de gasolina de emergência cheio de combustível, eu poderia ter considerado, mas o galão não tinha gasolina há muito tempo. Mais um presente maravilhoso do meu chefe idiota. Ele disse que era um desperdício de gasolina tê-lo parado. E envelhecer. Acho que o conceito de emergência nunca passou pela sua cabeça. Eu não queria descarregar minha bateria, então não assisti mais filmes. Sentei-me e ouvi a chuva bater no teto do carro, como se alguém estivesse jogando bolinhas de gude do céu. Foi quando minha mente começou a me pregar peças. Acho que estava entediado como eu, e decidiu se divertir um pouco. Eu estava assobiando uma musiquinha do meu jeito desafinado, que faz as pessoas enfiarem algodão nos ouvidos, quando por acaso olhei no espelho retrovisor. E o espelho olhou de volta. Jurei que vi um par de olhos olhando pela janela traseira. Virei-me tão rápido que meu pescoço estalou, mas não havia nada lá. Apertei o botão de trava da porta só por segurança, como se isso fosse ajudar no meio do nada em um aguaceiro. Meu assobio ficou mais alto e mais desafinado, enquanto eu fazia tudo o que podia para evitar olhar no espelho. Eventualmente, foi demais. Meus olhos foram atraídos para o espelho como um ímã. Eu olhei e não havia nada lá. Eu ri nervosamente de mim mesmo, por ser tão estúpido, e recostei minha cabeça no encosto de cabeça. Não me lembro de ter adormecido, mas me lembro de ter acordado com nada. Nenhum som de chuva forte, nenhum som de animais. Foi enervante. Abaixei a janela alguns centímetros e escutei. Ainda não havia som, nem mesmo o barulho das pás da turbina eólica girando. Olhei para o mais próximo, e as pás estavam paradas. Era incomum o vento estar tão calmo que não conseguia reunir energia suficiente para girar as pás. Verifiquei meu relógio e descobri que estava dormindo há 4 horas. As nuvens de tempestade haviam se dissipado e a lua havia aparecido. Não estava completamente cheia, mas brilhante o suficiente para iluminar o chão e criar centenas de sombras das árvores que me cercavam. Era uma linda noite, o tipo de noite que me deixava feliz por morar na zona rural da Pensilvânia. Isso me fez repensar seriamente esperar no jipe até de manhã. Minha mente travou um cabo de guerra enquanto eu cantarolava. Devo ficar ou devo ir? Olhei para o meu relógio novamente. Em pouco menos de 4 horas, meu substituto estaria dirigindo pelo portão. O que ele faria se eu não estivesse lá? Seria muito mais fácil explicar e pedir que ele fosse buscar gasolina do que esperar que ele fizesse sua primeira ronda e me encontrasse sentado no meio da estrada. Minha mente estava decidida. Peguei a lanterna do porta-luvas, olhando por um longo momento para a arma ao lado dela. Pensei sobre isso, mas decidi deixá-la para trás. A maioria dos animais nessas florestas não quer nada com humanos, e os outros se assustam facilmente com um pouco de gritos. Tranquei a porta ao sair, e meu pé pousou em uma poça funda. Suspirei quando a água passou pelo meu tornozelo e encheu meu tênis. A poça abrangia todo o carro. Tinha facilmente 3,5 metros de diâmetro. Eu sabia que pular em um pé não faria nada além de molhar minhas roupas. Então coloquei meu segundo pé no chão e fechei a porta. Comecei a atravessar a poça até o outro lado até encontrar terra firme. Apontei minha luz para a turbina eólica mais próxima. Era a número 5. Eu sabia que era o mais distante do portão, estando no meio do caminho. Não importava se eu fosse para frente ou para trás, decidi ir para frente e comecei minha caminhada. Durante a primeira parte da minha viagem, o único som que ouvi foi o barulho dos meus sapatos. Era enervante ter como únicos companheiros o silêncio total e centenas de sombras projetadas pelas árvores. Apontei a lanterna para as árvores e vi muitos olhos brilhando de volta para mim, mas eles estavam em silêncio. Era como se eles estivessem sentados nos bancos de uma igreja,
e eu estivesse andando pelo corredor procurando meu lugar. Os olhos variavam em tamanho de pequeno a bem grande, e ainda assim nenhum deles fez um som. Eles estavam realmente com medo de mim? Parei para fazer uma pausa, e foi quando ouvi um passo atrás de mim. Não foi um baque pesado. Foi um suave esmagamento de grama sob um pé grande. Virei-me rapidamente e apontei minha luz para onde eu pensei ter ouvido o som vindo, mas não havia nada. Passei a luz por toda parte, mas tudo o que vi foi uma estrada de cascalho e árvores sem fim. Não ver nada era possivelmente pior do que ver alguma coisa. Um veado, um urso, até mesmo um coiote teria sido algo com que eu poderia lidar, assustar, lutar. Mas nada criou esse vazio que minha mente preencheu com todos os tipos de criaturas horríveis. O silêncio enervante continuou enquanto eu começava a andar mais rápido sem pensar sobre isso. Até o barulho dos meus sapatos parecia mais alto na ausência de ruído. Comecei a pensar no meu destino. Era tentador cortar caminho pela floresta e economizar muito tempo, visto que ainda estava em um longo circuito de estrada. Se fosse dia, eu poderia ter considerado. No entanto, na calada da noite, com uma lua quase cheia sobre meu ombro e o amanhecer a horas de distância, não pensei duas vezes. Pensei que talvez assobiar acalmasse meus nervos em frangalhos. Tentei assobiar a melodia mais feliz que consegui pensar, mas o eco voltou para mim torto e distorcido como a música infantil que toca em um filme de terror. Terminei meu assobio logo depois. Começou. Eu estava na metade de um verso, quando a melodia morreu em meus lábios. O silêncio repentino e inesperado me trouxe o horrível presente de outro passo atrás de mim. Virei-me o mais rápido que pude e apontei minha lanterna ao redor. Desta vez, minha mente não teve o luxo de me assustar com nada. Desta vez, eu vi um par de olhos. Eles eram grandes e vermelhos. Mas o que era mais enervante sobre eles era a distância do chão. Fosse o que fosse, seus olhos estavam a uns bons 2,5 metros do chão. Estava a 40 ou 50 metros de distância e escondido atrás de uma árvore. Mas aqueles olhos me assombraram pelo resto da minha vida. Infelizmente, eu não sabia quanto tempo isso duraria, especialmente com uma criatura tão monstruosamente grande, obviamente me perseguindo. Eu adoraria dizer que pesei cuidadosamente minhas opções e cheguei a uma solução sensata para o que essa criatura era e como lidar com ela. Eu não fiz. Corri como se o próprio diabo estivesse me perseguindo. Me surpreendeu que eu tenha segurado minha lanterna. Encontrei uma velocidade que nunca soube que tinha. O desespero fará isso. Minha mente corria mais rápido que meus pés, mas não havia solução que pudesse encontrar. Eu podia ouvir os passos atrás de mim se aproximando. Ia me pegar. Era apenas uma questão de tempo. E então minha salvação se ergueu na minha frente como um farol para um pescador perdido. Uma das turbinas eólicas se aproximava de mim. Eu sabia o código para entrar caso tivesse uma emergência e precisasse desligar um. Eu não achava que poderia correr mais rápido, mas ouvindo os passos atrás de mim e vendo minha salvação na minha frente, me senti como o Papaléguas quando ele acelerou e desapareceu em uma nuvem de fumaça. Claro, isso tudo estava na minha mente. A realidade destruiu minha ilusão quando os sons de pés enormes ficaram ainda mais próximos. Não se importava mais com furtividade. Eu podia ouvi-lo na estrada de cascalho agora. Minha curiosidade queria se virar e pelo menos identificar meu perseguidor, mas me forcei a me concentrar no que estava na minha frente. Tropeçar porque eu não estava focado ou por ver a criatura que seria minha desgraça seria catastrófico. Um monólito de 120 metros de altura se erguia grande na minha frente. Eu visualizei onde estava o teclado, sabendo que tinha uma chance de digitar o código antes da minha morte. À medida que a salvação se aproximava, o pânico se instalou. Fiquei obcecado com a noção de que seria pego a qualquer momento. Não tenho ideia do que me possuiu a fazer isso além do terror e desespero absolutos. Mas peguei a única coisa que tinha disponível para mim, minha lanterna, e joguei para trás. Por algum milagre, ouvi um baque abafado e um leve gemido. Os sons vieram muito mais perto do que eu queria, mas ainda me recusei a olhar para trás. Cheguei à porta da turbina. Digitei o código e abri a porta, forçando meus braços por causa do peso. Mal entrei e fechei a porta.
Mas pouco antes de trancar, um enorme conjunto de dedos apareceu na porta. Puxei com tudo o que tinha, sentindo a tensão muscular a ponto de romper. A porta de alguma forma continuou seu impulso para fechar. Os dedos gigantes foram esmagados entre a porta e o batente. Eles desapareceram e ouvi um uivo desumano do outro lado. Ao fechar e trancar a porta, desabei no chão, ofegante, enquanto minha mente continuava repetindo a imagem dos dedos, aparecendo na porta como uma reprodução congelada. Vi com clareza assustadora que os dedos eram do tamanho de salsichas, cobertos de pelos castanhos e garras saindo deles. Deitei no chão, ofegante, procurando por alguma opção, mas não encontrei nenhuma. Por enquanto eu me sentia seguro, mas quanto tempo isso duraria? Como alguém me encontraria aqui? Eles sequer procurariam ou pensariam que eu estava perdido na floresta? E a maior questão: o que diabos era aquela coisa? Eu não queria especular porque as possíveis respostas eram terríveis demais para compreender, especialmente com o que quer que fosse ainda lá fora, por perto. Assim que comecei a sentir minha adrenalina diminuir, houve uma batida na porta. Reverberou pelo tubo oco gigante que agora era minha salvação e minha prisão. Pulei, sem saber o que fazer. Minha única rota de fuga levava às garras de um monstro. Olhei em volta em busca de ajuda, mas não encontrando nenhuma. Me resignei a esperar por minha morte inevitável. Eu podia ver a porta vibrar a cada impacto. Eu sabia que era feito de metal resistente, mas até o metal tem seu ponto de ruptura. Enquanto procurava pela pequena sala que tinha apenas 3 metros de diâmetro, meus olhos foram atraídos para cima. Lá, preso ao lado, estava uma escada. Estendeu-se para cima até o infinito. Parecia não ter fim. Felizmente, havia luzes ao lado a cada poucos metros, mas isso era pouco conforto. Eu me perguntei sobre minhas escolhas. Esperar aqui até a porta desabar ou escalar uma escalada impossível direto para cima sem pontos de descanso, sem intervalos, sem repetições. Se eu escalasse, seria tudo ou nada. Desistir no meio do caminho significava apenas que eu precisaria subir todo o caminho de volta para minha situação atual e sem esperança. Eu não tinha ideia se eu tinha força ou resistência para tal escalada, mas outra rodada de batidas na porta decidiu por mim. Pisei na escada hesitante como se estivesse esperando o degrau ceder sob meu pé. Depois de um momento, pisei no segundo. Depois o terceiro, o quarto degrau trouxe um quase desastre. Escorreguei e caí de volta no chão, pousando em uma poça. Isso me lembrou dolorosamente que meus sapatos estavam ensopados. Mesmo que houvesse almofadas de aderência nos degraus, eu ainda precisava ser extremamente cuidadoso e pisar no arco do meu pé, não na ponta. Levantei-me e verifiquei se havia ferimentos. Eu tinha certeza de que haveria 1 ou 2 hematomas se eu sobrevivesse. Mas fora isso, a única coisa que estava machucada era meu orgulho. As batidas na porta refizeram minhas prioridades. Levantei-me e comecei a subir a escada, pisando com o arco do pé desta vez. Comecei devagar, certificando-me de que cada apoio para os pés estava seguro antes de passar para o próximo degrau. Logo, ganhei confiança e estava me movendo um pouco mais rápido. Minha respiração estava ficando irregular, enquanto o esforço esgotava minha energia. Lamentei ter pulado o jantar. Parei minha escalada e enganchei meu braço na escada para não cair enquanto recuperava o fôlego. Foi então que cometi 2 erros. Um estava olhando para cima, o outro estava olhando para baixo. Quando olhei para cima, parecia que não estava mais perto do topo do que quando comecei. Quando olhei para baixo, vi que havia feito progresso suficiente para me matar se tropeçasse. Houve outra coisa que vi quando olhei para baixo que me deu vontade de chorar. Pendurados na parede estavam vários arreios de segurança. Havia um cabo de metal que corria ao lado da escada. Por um breve momento, considerei descer para pegar um arnês, mas percebi que poderia não ter energia para subir de volta. O resto da escalada pareceu levar uma eternidade. Meus intervalos tornaram-se mais frequentes e demoravam mais a cada vez. Meus pés estavam gritando comigo por um descanso. Eu estava quase exausto quando olhei para cima e vi o topo da escada. A emoção me levou o resto do caminho. Desci do topo da escada e desabei no patamar de metal.
Fiquei deitado lá pelo que pareceu uma eternidade, até que minhas forças voltaram. Passei pela porta que dava para a sala do gerador. Era apertado devido ao maquinário que ocupava a maior parte da sala. Havia uma pequena passarela ao lado do gerador e uma escotilha que se abria para o lado de fora. Olhei em volta e encontrei um equipamento de segurança. Coloquei-o e prendi a linha a um gancho enquanto abria a escotilha para o lado de fora. O amanhecer havia rompido, e o mundo estava iluminado com a laranja brilhante do início da manhã. A beleza me tomou tanto que não notei o vento que havia ficado parado depois da tempestade. Agora batia contra mim, ameaçando me derrubar. Tropecei, sentindo-me grato pela linha de segurança. Observei uma das enormes lâminas passar a poucos metros de distância. Minha única razão para correr esse risco era olhar para baixo e ver se meu perseguidor havia desistido e ido embora. Lentamente espiei por cima da lateral, lutando contra a vertigem da altura absoluta. Olhei ao redor para as minúsculas árvores abaixo e não vi nada fora do comum. Eu estava prestes a voltar para dentro quando um movimento chamou minha atenção. Era a criatura. Ela havia contornado o outro lado da base da turbina. Fiquei maravilhado com o quão pequena ela parecia daqui de cima, mas ainda me apresentava o enigma de como escapar. Voltei para dentro e procurei a resposta. Após uma breve pesquisa, encontrei um rádio entre os controles na parede. Apertei um botão e um alarme disparou. Apertei-o novamente para silenciá-lo. Tentei outro botão e fui recompensado com estática. Alô? Alô? Alguém pode me ouvir? Eu disse no microfone. Repeti novamente, ainda recebendo estática. Na terceira tentativa, meu chefe respondeu. O que diabos você está fazendo em uma das unidades? Foi uma emergência. Esta foi a única maneira que consegui entrar em contato com alguém. Qual foi a emergência? Prefiro não dizer no rádio, eu disse. Você pode vir me buscar? Que unidade? Unidade número 6. Vai demorar um pouco. Tipo quanto tempo? Tipo quando eu chegar lá, ele resmungou. A linha voltou para a estática. Senti algum alívio em saber que pelo menos alguém sabia onde eu estava e viria me buscar eventualmente. Por curiosidade, voltei para fora e me inclinei para verificar a criatura. Meu sangue se transformou em gelo pelo que vi. A criatura estava olhando para mim. Ela deve ter ouvido o alarme. Então, ela fez a coisa que iria assombrar meus pesadelos por muitos anos. Ela começou a escalar o lado de fora da turbina eólica. Meus olhos foram atraídos para a visão horrível, e eu fui incapaz de desviar o olhar. Eu ficava esperando que ela perdesse o controle e caísse, mas não caiu. Ela chegou mais perto e mais perto. Quando estava mais ou menos na metade do caminho, minha mente acordou para o perigo e enviou meu corpo para a ação. Voltei para dentro e fechei a escotilha. Soltei a linha de segurança e voltei para a escada principal. Demorou muito menos tempo descendo a escada do que subindo. Várias vezes, na minha pressa, quase escorreguei, pegando a via expressa que terminava em morte. Eventualmente, porém, eu consegui. Enquanto eu parava um momento para recuperar o fôlego, ouvi o topo da turbina sendo atacado. As pancadas ressoaram, descendo o tubo, fazendo-o soar ainda mais alto. Abri a porta o mais silenciosamente possível, esperando que o barulho que a criatura estava fazendo acima encobrisse minha saída. Enquanto eu fazia isso, alguns pelos castanhos caíram no chão. Peguei-os e coloquei no bolso. Quando abri lentamente a porta, ela rangeu levemente. De repente, o barulho acima de mim parou. Meu coração saltou na minha garganta. Parei de respirar. Minha mente me enviou imagens inúteis da criatura pulando e me desmembrando enquanto eu ficava parado como uma estátua. Senti cheiro de fumaça. Olhei para cima e nuvens negras estavam saindo da turbina. Corri o mais rápido que pude de volta para meu jipe. Recusei-me a olhar quando ouvi um rugido atrás de mim. Quase bati no carro do meu chefe quando ele virou a esquina. Que diabos? Disse ele saindo. Olha, olha, eu disse, apontando para a turbina. Eu vejo. O que diabos você fez? Não, olha, eu disse apontando para a fumaça preta. O que eu deveria estar vendo além de milhões de dólares literalmente subindo em fumaça? Parei e olhei para a máquina em chamas, mas não havia nenhuma criatura lá. Pulei no carro e bati a porta. Olha,
Olha, podemos ir, por favor? Ele apenas olhou para mim. Então entrou no carro e dirigiu de volta para o prédio principal. O tempo todo, eu ficava lançando olhares para trás. Ele estacionou em frente ao prédio e olhou para mim. Você vai ter que responder algumas perguntas. Eu sei. Alguém poderia, por favor, ir buscar meu carro? Fiquei sem gasolina. É por isso que estava na turbina. Por que você não esperou no carro? Ele perguntou. Abri a boca para responder e então percebi o que estava prestes a dizer e parei, deixando por dizer. Tudo bem, disse ele saindo. Vou mandar alguém buscar o carro. Ponto. Eu o segui para dentro e simplesmente deitei no sofá da sala de descanso. Pouco tempo depois, um colega de trabalho me acordou. Ele tinha uma chave do seu carro. Está estacionado lá na frente e o chefe quer ver, disse ele. Peguei as chaves e me levantei. Olhei direto para o escritório do chefe, depois à esquerda para a saída. Levei apenas um momento de decisão para virar à esquerda e sair por aquela porta. Nunca mais voltei, mas a lembrança daquela noite nunca me deixou e nunca vai. No dia seguinte, li no jornal sobre o incêndio da turbina e como encontraram uma carcaça de um urso que deve ter ficado preso no incêndio. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que a empresa viria atrás de mim pela destruição de sua cara turbina. Eu também sabia que se eu contasse a verdade, eles me levariam em um caminhão de borracha. De qualquer forma, eu estava prestes a desaparecer e minha história nunca seria contada. Encontrei um grupo especializado em fenômenos inexplicáveis. Entrei no escritório deles com um saco no bolso que continha 3 pelos castanhos. Eu sabia que eles queriam ouvir minha história.